Vamos ouvir aqui o David Duarte. David, assim, eu de fato não queria estar aqui vindo falar de arbitragem. Você marca o gol da partida, uma boa partida do Bahia, mas é um assunto que não dá para acabar passando. Você sai muito furioso ali na saída do campo, você ainda fala da questão da arbitragem, que vem aqui na casa do Bahia para roubar a equipe do Bahia. Queria que você fizesse uma análise, até porque você é o atleta envolvido. Você sentiu o empurrão, além a imagem é muito clara, mas você sentiu na hora o empurrão. Queria que você destacasse ali tudo que aconteceu ali com o Lucas Casagrande e também o vestiário. É, é só eu tirar um trigo nas suas costas, você embaixo ou você no alto. A diferença é gigantesca, né? Para quem tá ali. Eu estava inteiro na bola, não tem porque eu sair da jogada. É um sentimento de tristeza, né, de todo mundo pela partida que fizemos. Nosso primeiro tempo, nosso segundo tempo. Jogamos muito bem. Mas infelizmente tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Que é esse caso do juiz. E repito, pode entrar na nossa casa e faz o que faz, entendeu? Nem foi no VAR ver. Tem um lance próprio do Del logo em seguida. Cara, nem falta foi, entendeu? Então, tipo, falta de respeito é o que nos entristece, mas não tem o que fazer, já passou. E é focar agora na próxima semana no Mirassol. Rádio Sociedade da Bahia, David. Houve um período que você ficou no banco de reservas, mas sobre ser resiliente, hoje é uma das peças principais no elenco do Bahia. Como foi todo esse preparo? Eu estava ali no campo do primeiro tempo e percebi, pô, David hoje é uma das peças principais. Como é que você se prepara para isso, para aproveitar o momento, aproveitar a oportunidade de hoje ainda agraciado com o gol? Cara, trabalho. Nunca perdi de trabalhar. Nunca, já repeti aqui várias vezes, nunca perdi a confiança dos meus colegas, do treinador. Então isso me motivou a trabalhar, a melhorar. E Deus vem me abençoando a cada dia, a cada momento. E hoje fui feliz com o gol. Lógico, triste com o resultado, mas querendo ou não, é importante marcar ainda mais com a camisa do Bahia. David voltou a marcar pelo Bahia, mas não foi o suficiente para o Bahia pontuar em casa. Fazer agora para o Bahia voltar a pontuar. Vencer o próximo jogo é lamentar hoje, né? Mas amanhã já focar no Mirassol. Precisamos vencer o jogo fora de casa, porque é um jogo muito importante para a gente não distanciar do pessoal de cima, que é o nosso objetivo, que é estar no topo da tabela, ser campeão. Obrigado. Tá aí o David Duarte. Rapaz, o David falou da arbitragem, falou sobre a importância do Bahia vencer os jogos para continuar no topo da tabela, mas dessa vez, Ivanzinho, a gente pegou mais leve, né? Eu acho que o pessoal pediu, pegue mais leve, não vai chamar de ladrão de novo. O que é que você acha? Ele reforçou, né? E exatamente, eles reforçaram aquilo que a imagem mostrou, né? Tanto o Rogério Ceni quanto o David, a gente demorou um pouquinho de perceber, precisou ver o lance mais algumas vezes, e quando eu trouxe aquele ângulo lateral foi muito claro o que aconteceu, e tanto o Ceni quanto o David, principalmente o David, ele descreveu muito bem, né? O David descreveu muito bem, porque o que ele diz é a pura verdade, ele tá inteiro na bola. Não tem motivo pra ele sair da bola. A bola tá na cabeça dele pra ele tirar, né? E o deslocamento de Gomes nele é que tira ele da bola. E aí a bola passa, bate no Mingo e entra no gol do Bahia, infelizmente. É muito claro. Vamos ver. Agora já chorou o leite derramado. Não vai acontecer como aconteceu com o Grêmio, que a gente preveu. O Grêmio foi prejudicado uns 5 ou 6 jogos. Quando o Bahia foi jogar com o Grêmio lá na área do Grêmio, a gente já sabia o que ia acontecer. Já sabia o que ia acontecer. Ia acontecer um dos pênaltis mais escandalosos do Campeonato Brasileiro de 2025. Talvez um dos pênaltis mais escandalosos desde que o VAR foi colocado no futebol brasileiro. Aquele pênalti marcado por Bruno Arleu. Na arena do Grêmio, no Bright White, o pênalti de Marcos Felipe em Bright White. Não vai acontecer isso com o Bahia. O Bahia não vai chegar lá em Mirassol e vão arrumar um pênalti pro Bahia pra compensar a besteira que fez hoje. Não vão fazer isso. Eu também não acho que não tem que fazer isso mesmo. Eu não quero ser beneficiado. Eu quero que a arbitragem seja imparcial, seja isenta, que a arbitragem não cometa erros, sabe? Eu acho que o que precisa acontecer é o seu VAR e o seu árbitro irem pra ser recalchutados, né? Serem ensinados de que isso é um erro óbvio, claro, que faltou protocolo, que faltou ver nas câmeras, que faltou observar o lance corretamente. É a única coisa que pode acontecer. De resto, ninguém vai devolver os pontos perdidos do Bahia aqui hoje. Temos também o Caio Alexandre, MG, destaque do jogo de hoje. Vamos ver aqui agora o Caio Alexandre. Caio, eu sei que a gente não gosta de ficar falando de arbitragem, ainda mais de um bom jogo do Bahia, opinião minha é essa, mas é um lance que não tem como passar. Eu queria que você falasse primeiro do lance, segundo, qual foi o papo lá no vestiário de vocês a respeito da arbitragem do lance lá do Lucas Casagrande. Todos nós indignados pelo que a equipe performou dentro da partida contra um grande adversário.
duas equipes que estavam buscando ali topo de tabela, a gente com um jogo a menos ainda. Então, inadmissível o que ele fez aqui hoje. Acho que todo mundo que viu o jogo, viu que o Bahia performou bem, viu que o Bahia performou, por muitas vezes manteve muito mais o controle da partida, teve objetividade, atacou, finalizou no gol adversário. A gente sabe que a equipe do Palmeiras é uma grande equipe também, numa jogada bem trabalhada individual ali do Arias com o Flaco, acertaram um gol, que são grandes jogadores também, mas o time também não desistiu, voltou para o segundo tempo com a mesma postura, conseguimos empatar o jogo e infelizmente a gente não queria falar disso, a gente queria falar do espetáculo, como é que foi, o que as duas equipes fizeram para vencer o jogo, só que o árbitro acabou prejudicando. Tava nas câmeras para todo mundo ver, o Gomes empurra com as duas mãos o David, mas são coisas que a gente não controla. A gente controla a nossa performance, a nossa atitude. Eu acho que o time teve uma atitude incrível no dia de hoje, contra a grande equipe, não deixou, não recuou, jogou como o Bahia tem jogado ultimamente, com a nossa identidade, controle do jogo, mas uma coisa que a gente não controla, infelizmente perdemos a partida, mas agora é projetar a próxima partida contra o grande adversário e conseguir os 3 pontos, que também vai ser de suma importância para nós dentro do campeonato. Caio, Rádio Sociedade da Bahia. Contra o Vitória, o Bahia teve um grande domínio aqui dentro de campo. Hoje também não foi esse grande domínio contra o rival, mas conseguiu performar muito bem, como você já falou. Como preparar o mental para o próximo jogo? Sabendo que vocês tiveram chance hoje aqui de saírem vencedores, não conseguiram, mas continuar na temporada e conseguir esses 3 pontos para poder avançar. É manter a postura do que foi hoje, cara. Eu acho que nosso torcedor viu, todas as pessoas que estavam no estádio também viu. O como o Bahia jogou como o Bahia, com identidade, com objetividade, controle do jogo, agredindo o adversário com a posse. Eu acho que até na marcação a gente também foi combativo pra caramba, não deixou o adversário ter contra-ataque, transição, que é a arma mais forte dele, um jogo de imposição de força. Acho que foram poucas as jogadas que a gente lembra de transição, a não ser no final do jogo também, que a equipe tem que estar um pouco mais exposta. Porém, trabalhar o mental para que essa postura se mantenha, buscando ganhar, buscando ser combativo, que isso vai nos aproximar do triunfo. Caio entendeu o que quis, né? Agora, Caio, volante para Alexandre. Caio, o Bahia reclama da arbitragem, só que mais uma vez no segundo tempo o time tem uma queda considerável. Assim, toma o gol do Palmeiras, que é questionado, claro, mas além da questão da arbitragem de fato, mais uma vez o time caindo no segundo tempo, não conseguindo aproveitar oportunidades. Como é que você avalia o jogo de hoje? Ô Neto, eu acho que eu discordo um pouco da sua análise, respeito muito essa análise, mas eu acho que eu discordo, porque a gente vem de um grande primeiro tempo, tentando fazer o gol, na primeira jogada individual deles ali saiu o gol, e a equipe acho que se mantém forte, a equipe se mantém agressiva, volta para o segundo tempo buscando o resultado. Você tem que ser um pouco mais exposto, só que você gasta mais energia, isso aí é normal do futebol. Então a equipe consegue um empate e também do outro lado era uma grande equipe que também nos deu trabalho, mas eu acho que o Bahia, como um todo, não deixou de ter identidade, manteve o controle da partida. Por muitas vezes o nosso torcedor viu que a gente propôs o jogo o tempo inteiro. Uma grande equipe líder do campeonato, eu acho que aqui na Fonte Nova tiveram uma grande jogada, fizeram um gol, mas o Bahia propôs o jogo o tempo inteiro, agrediu mais com a posse, tivemos chance de iniciar ganhando, empatamos o jogo, tivemos essas grandes chances também, um cara tira um gol em cima da linha do Ever. Então, infelizmente o árbitro também complicou a partida para nós, mas são coisas que a gente não controla, a gente controla a nossa postura, controla a nossa agressividade dentro do campo, e isso acho que a equipe teve contra uma grande equipe também, que por muitas vezes o Bahia fez eles recuarem para que defendesse, para que a gente pudesse jogar, mas infelizmente o resultado não foi a favor da gente hoje. Caio, como refletir agora o resultado negativo pro Messi, né? A gente sabe que geralmente o Bahia perde pouco na temporada, acho que é a terceira derrota do Bahia até então. Como refletir um jogo como esse para que os próximos jogos, né, o Bahia consiga retomar o caminho dos triunfos? A equipe está indignada pelo resultado, pela arbitragem, porém a gente tem 2 caminhos, se lamentar ou continuar firme em busca do topo da tabela. Eu acho que a equipe vai seguir esse caminho de estar firme, entender que sábado a gente já tem um grande jogo e precisamos dos 3 pontos para continuar sonhando, porque ainda temos um jogo a menos. Mas a nossa revolta hoje, a gente não queria estar falando disso, mas é muito mais pela arbitragem, porque talvez estragou o espetáculo ali, o cara empurrou o David, foi falta, e a gente sai com o resultado negativo de hoje, mas cabeça no lugar para que sábado a gente possa recuperar o que foi perdido aqui. Caio, o que é que o elenco e todo o grupo do Bahia tira de positivo desse resultado de hoje, com toda a polêmica de arbitragem? Eu acho que enfrentamos o líder do campeonato de igual para igual e por muitos momentos acho que fomos muito melhores na partida. A gente sabe da equipe do Palmeiras, eles têm talentos individuais, que foi a jogada de um gol, que uma tabela do Arias com o Flaco, que o cara acertou um grande chute, também mérito deles. Mas todos que estiveram aqui na Fonte Nova viu que desde o primeiro momento do jogo o Bahia agrediu com a posse, o Bahia botou muitas vezes o Palmeiras para trás da linha da bola defendendo, coisas que eles têm também feito de positivo, que é a defesa, mas
Acho que a equipe se comportou muito bem diante do líder do campeonato, por muitas vezes mandou no jogo e infelizmente hoje não saímos com um triunfo. Eu acho que muito por conta da arbitragem. Não tirar o mérito também da equipe do Palmeiras, que é uma grande equipe, mas hoje acho que fomos prejudicados pela arbitragem. Obrigado, pessoal. Valeu. Antes de tudo, Ivanzinho, só confirmando, tá, gente, que o Dorival foi demitido mesmo do Corinthians, acabou de aparecer aqui a informação. Aquece, Tite. Tite já tá pronto pra assumir. Ivanzinho ficou indignado com as perguntas aqui, cara. Eu não gosto de ficar cornetando. Ele não corneta, mas hoje ele cornetou. Eu não gosto de cornetar colega de imprensa, assim, mas teve uma pergunta que eu não... Caio respondeu o que ele quis. Porque a pergunta não saiu nada. O pessoal no chat tá de O olho. pessoal botou um monte de dúvida O pessoal concordou com a gente. Não entendi nada. E depois veio outra pergunta também, que aí ele... Eu acho que Caio foi um gentleman, assim, eu discordo do que você falou, e eu concordo com o Caio. Eu discordo do que ele falou. E uma última pergunta que o cara só perguntou porque já... Eu não sei se ele tinha ouvido a outra resposta, né? Porque ele perguntou a mesma coisa que já tinha perguntado. Pessoal, colegas, você tem a opção de não perguntar. Se a sua pergunta já tiver sido respondida. Ou se você não tiver o que perguntar, pode ficar calado. Só ouvir o que o cara respondeu ali das perguntas dos outros, tá animal. Você não é menos capaz, ou menos legal, ou menos profissional se você ficar na sua. E não passou, que eu conversei com você, não passou ainda o vídeo do Everton Ribeiro. Porque eu postei o vídeo, eu pergunto ao Everton Ribeiro sobre o favorecimento do eixo. Eu falei, irmão, você jogou no eixo, irmão. Você jogou no eixo. E você tá aqui agora. Você jogou um tempo lá e já tá um tempo aqui agora. Você acha que tem favorecimento? Mesmo que no subconsciente, mesmo que sem querer, ele responde. Quando quiser. Eu achava que não, então bora ouvir. Melhor do que eu falar, bora ouvir ele falar. Bora ouvir aqui agora o Everton Ribeiro. Parece que o jogo foi muito injusto pelo que o Bahia apresentou. Você teve a bola no calcanhar para fazer os 2-1. Mas aqui na coletiva, o Rogério Ceni falou muito da arbitragem. Vi que você tomou ali uma rasteira do Maurício no primeiro tempo e ele não teve o amarelo pro Maurício. Em campo, você como capitão do Bahia, o que você pode falar? A arbitragem realmente influenciou na partida ou não? Sim, no jogo de poucas chances, né? São detalhes que fazem a diferença. Contra uma grande equipe que é a do Palmeiras, de excelentes jogadores, a nossa equipe foi muito valente, muito corajosa, jogou, criou a chance e nesses pequenos detalhes, né? Que é uma falta marcada, é uma falta não marcada a nosso favor. Quando tem obstrução, a gente faz obstrução, é falta. Quando a equipe deles fazia, seguir o jogo. Então isso vai minando, vai nos irritando. Um amarelo para cá que não teve. E quando a equipe deles segue também. Então, e na hora do gol, uma checagem que foi muito rápida. Ontem teve um gol anulado da mesma maneira e hoje nem chamaram para ver. Então fica difícil, né? Contra uma equipe difícil, que é líder do campeonato, que reclama bastante da arbitragem. E quando é a favor deles, eu não vejo reclamação. Então, temos que tomar atitudes, né, também contra esses erros. E a nossa parte é continuar fazendo grandes jogos como foi hoje, acertar o que a gente errou e fazer a nossa análise interna, ver o que a gente pode melhorar, mas também a nossa diretoria, todo mundo ver o que pode melhorar aí da arbitragem. Boa noite. Boa noite. Pô, foi um lance ali rápido, né? Passou do goleiro, mas tinha um defensor ali para tirar, bem posicionado. O Giai que tirou. O Giai, isso, podia ter mudado a história do jogo, né? Mas, como eu falei, futebol é detalhe, eles também têm uma boa equipe não é à toa que são líderes. A gente manter essa atenção, essa qualidade que teve hoje para a gente buscar melhores resultados nos próximos jogos. Boa noite, Everton. É fato que o Bahia foi prejudicado pela arbitragem, é fato que o Bahia foi melhor, foi superior ao Palmeiras na partida de hoje, mas como as chances criadas e a perda dessas chances podem prejudicar no jogo do Bahia? Como eu falei, é um jogo grande, é jogo de detalhes. Nos próximos jogos temos que ser um melhor refino, acertar a melhor opção para a gente poder fazer o gol e não contar tanto com esses erros de arbitragens que podem e nos prejudicam. Então, tentar fazer melhor a nossa parte para a gente depois não sofrer tanto com esses erros. Everton, os atletas passaram por aqui bem revoltados, bem chateados mesmo. O David Duarte ainda no campo deu uma declaração forte também. E você é um cara que por muito tempo foi um cara do eixo, que jogou no eixo, já está aqui há algum tempo. Você acha que de alguma forma, mesmo que de forma no subconsciente, os árbitros quando vêm tendem a puxar um pouco, seja para o lado do Palmeiras ou de alguma equipe que está no centro desse futebol, velho? Eu acreditava que não, mas
jogando aqui, a gente vê que, não sei se é por... que é difícil falar também, porque eles podem, às vezes erram pros dois lados, mas aqui uma não checagem, olhando lá de cima, é diferente. Ontem teve um lance muito parecido e checaram, tiraram. Então, a gente tenta fazer o nosso melhor dentro de campo, mas esses erros dificultam muito. Geralmente é para um time que está brigando lá em cima, um time que tem um peso e uma voz grande, né, nas entrevistas, nos bastidores. Então, temos que fazer a nossa parte lá dentro de campo, mas também nos impor também fora de campo para querer brigar lá em cima, porque esses erros fazem a diferença e não pode passar batido. Aí, obrigado, Everton. A galera falou aqui, Everton, bem-vindo ao Esporte Clube Bahia de fato. Porque agora você entende o que tanto a gente fala, que quem tá lá no eixo acha que é choro, acha que querendo desviar o foco para outra coisa. Assim, aqui na hora a gente tinha visto e falado, né? Eu falei, você, Marinho, você mudou de opinião, eu mudei também vendo. Eu acho que, de novo, a câmera para mim do voo de Bahia, aquela câmera lateral para mim, ela é a melhor de todas, que não deixa nenhuma dúvida. Com os dois pés do DVD pro alto e o Gustavo Gomes tirando o David Duarte da jogada. Então, assim, a gente não entende. Porque, assim, para um não é, para outro aí você... ver o jogo do Fluminense ontem, que tá brigando pela liderança do campeonato também, o gol é tirado, aí chega hoje aqui, o gol é dado, então assim, é complicado, velho. É complicado, tanto, eu quero abrir a súmula. Ele conheceu por agora, a gente já conhece há muito tempo. Pra você ter noção, hoje eu vi atletas revoltados que eu nunca vi. Caio Alexandre, eu nunca vi Caio Alexandre revoltado, hoje tava. E assim, graças a Deus que esse time estava revoltado depois do que aconteceu. Carlos Alexandre estava revoltado. David Duarte, logicamente, revoltado. O Everton Ribeiro é mais do jeito dele, estava ali, mas assim, tentando ali sair pelas, porque sabe que podia ter uma punição, dependendo do que ele falasse, como o Marinho estava falando aqui nesse instante. É possível que o David Duarte pegue um gancho aí, pelo que ele falou, que vem na nossa casa e nos rouba, enfim. Não, eu tava falando no off, né, mas dá pra dizer aqui já, pai. Pode ter certeza, possível não, vai pegar, pai. Vai pegar pelo termo que ele usa, o cara vem aqui e rouba a gente e tal. Vai pegar, ainda mais sendo no Bahia, pai. Você vai ver se a camisa não pega, se DVD não vai pegar uns 5, 6 jogos aí. Aí vai ficar fora 1, 2, o Bahia vai tentar reverter e vai conseguir. Mas vai pegar, pô, tô dizendo hoje. Quer ver outro? Que a gente poucas vezes vê se alterar e tava alterado hoje, tanto que tá na súmula? Cadu falou tudo que podia pro árbitro da partida também, e tá na súmula. Tá na súmula, que deve tomar uma punição também, seja financeira, seja... Tá também.